Comitê Brasileiro de Cores é uma empresa, uma associação, que ele fundamenta todo um trabalho coeso de indústrias e estilistas que trabalham para essas indústrias. Então, nós otimizamos as pesquisas, porque cada indústria de determinado setor traz informações daquele segmento que atua. Então, nós começamos pela análise de mercado da cartela anterior, que é realmente a base do trabalho da próxima cartela. Fazemos um pós-scriptum, que é tudo que relaciona-se à cartela atual. O que seria o CECAL? O CECAL é o Centro de Cores da América Latina, que edita uma cartela bienal desde do ano 2000. E o CECAL surgiu por causa da necessidade de globalizar o conteúdo. E nós vamos nos focar neste item que é estudos e vetores de cores e tendências. Então, nós não gostamos muito de ser ditadores de tendências. Nós não acreditamos nesta palavra que foi popularizada tendenciosamente. Não, nós estudamos os vetores das tendências, os caminhos da tendência. E não quer dizer que estes caminhos vão ser consolidados. E aqui é o nosso estudo de cores e tendência. Nós estudamos esses caminhos com 12 meses de antecedência. E nós temos 30, 40 profissionais que eu chamo de detetives, que saem a campo, cada um num setor, e trazem o que está acontecendo com o comportamento do ser humano, do consumidor, e o que está acontecendo no mundo. E nós nos focamos em 3 caminhos que achamos muito interessantes, que é o primeiro caminho, a geologia, o solo, a terra. Por que nós chegamos a esse caminho? O primeiro fator de inspiração coincidiu com encontros que tivemos nesse vulcão de Kilauea, no Havaí, porque o comitê ele estuda diversos fenômenos naturais, e dessa vez nós fomos procurar um fenômeno natural que não é comum, que a gente não tem contato, vamos dizer assim, visual, cotidiano com uma paisagem dessa. E eu fui influenciada por vários estilistas a pesquisar as cores deste solo, e eu fiquei impressionadíssima com essa situação geológica. Então, o que nós fizemos? Nós contatamos uma pessoa que é do comitê, um industrial do comitê. Ele faz pesquisas de solo e faz pesquisas de geologia. Por quê? Porque ele é um geólogo. Aqui nós temos um fato muito interessante que também marcou o comitê muito forte, que foi uma exposição que aconteceu no Grand Palais. Esse Koichi Kurita, ele é um agrônomo, um agrimensor, que resolveu fazer coleção de terras, de cores de terra, de solo. Então ele tem assim, milhares de amostras de solo de diversas cores. Então isso veio coroar com o nosso entusiasmo sobre solos exóticos, vamos dizer assim. Então eu dou a palavra para o Marcelo, que vai explicar como é que essa formação geológica acontece. Boa noite a todos. Eu vou falar os conceitos de geologia que inspiraram a pesquisa de cores. Isso aqui é um diagrama de como que as rochas se formam no nosso sistema do planeta Terra. Então, originalmente você tem um magma, ele é resfriado, gerando uma rocha ígnea, né, um granito, por exemplo. Essa rocha, se ela sofre intemperismo, né, erosão, o vento, a água, ela se torna um sedimento, e esse sedimento, uma areia, né, se ela é compactada, sofre pressão e temperatura, uma compactação, você gera uma rocha sedimentar, como um arenito. Caso esse sedimento ou essa rocha ígnea sofra pressão e temperatura, ela gera uma rocha metamórfica. A exemplo, um mármore, um gneiss. E no dia a dia, assim,
a gente utiliza isso em decoração, né, em arquitetura, usualmente. E às vezes não para pensar a origem desses materiais. Então, no caso, por exemplo, um granito, que, né, se ele sofre pressão e temperatura, ele pode se transformar num gneiss, e isso ao longo de milhares de anos. E isso a gente utiliza muito em piso, né? Um argilito se transforma num xisto, né? Também sobre esse mesmo processo. E você tem, a exemplo, uma ardósia, o pessoal usa em piso ou em telhado, entendeu? Tem várias utilizações. O arenito se transforma em quartzito, também em piso de piscina, a gente vê muito isso. E o calcário se transforma em mármore, também um material nobre que o pessoal utiliza vários pontos de uma construção, numa casa, né? E tudo se origina no interior da Terra com o magma, né? Isso é um corte aí de um exemplo de um vulcão. Então, dependendo das características dessa lava, você vai ter vários tipos de materiais com os mesmos componentes químicos. Essa pedra Ritan, que os arquitetos hoje utilizam bastante ela para ornamentar piscinas, né? Por causa um dos motivos da característica que ela em umidade tem uma cor e ela seca tem outra. Então isso aí proporciona para os profissionais um produto bem nobre. Nós estamos passando por aqui a inspiração que veio da Terra, que justamente nós fomos buscar esta força do centro da Terra, que expande numa explosão, em cores gaseificadas, cores esfumaçadas, tentando renovar o planeta. O segundo caminho que nós tomamos foi analisar esta explosão que acontece no espaço, no céu. Então nós fomos buscar o tema desta nossa apresentação, nós fomos buscar conhecimento através de astrônomo, de um observatório que existe em Campinas, onde ele tem o maior observatório interplanetário, né, do Brasil, e nós conseguimos ver esse espaço com outros olhos, porque a olho nu você vê as estrelas, você vê a lua, você vê o céu, mas você não consegue imaginar o que há por trás disso. Então, nós vínhamos de um processo onde nós dizíamos que as cores eram líquidas. Eu não sei se vocês acompanharam a evolução da cartela 2017, que falava de cores líquidas baseada na teoria de Bauman, que ficou muito interessante, no sentido em que nós tivemos um contato direto com ele, antes dele falecer, e propusemos a falar sobre cores líquidas. E ele aceitou o processo, porque ele achou muito interessante, porque tinha tudo a ver como está a vida hoje, que a vida você não consegue mais nada sólido, nada mais concreto, palpável. E de líquido nós viramos gasoso, porque o sólido virou líquido e o líquido virou gás. E aqui fomos atrás dessa evolução do pensamento criativo de Harvard. Nós temos uma consultora do comitê que nos traz informações da educação, da área de educação, por Harvard. E Harvard está colocando toda a criatividade em cima da geração Z. Essa geração Z está de 18 a 28 anos, substituindo os milênios que já estão chegando nos 45, 48. Então, é muito rápido, né? É tudo muito fugaz, né? E o pensamento criativo desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho é completamente diferente dos milênios e completamente diferente de nós. Então, aqui, tudo isso foi possível nós conseguirmos analisar por causa deste indivíduozinho aqui. Esse satélite que começou a fotografar detalhes do espaço que nós não tínhamos conhecimento que existia. E a cor, as cores apareceram para nós do comitê
de uma maneira tão forte que nós nos apaixonamos pelas cores do espaço. Aqui nós estamos falando de uma galáxia que ela explodiu. São duas galáxias que explodiram e elas formam gases e formam uma poeira enorme, e essa poeira vai formar um berçário de pontinhos luminosos que vão ser futuras estrelas. Então, as nebulosas, que é o nosso tema de análise, é esta sombra, esta nuvem colorida que envolve todo esse processo da explosão. A nebulosa que eles chamam de caixa de joias. Então, verifiquem, aqui é a nebulosa e esta nuvem azul, toda essa fumaça aqui, essa poeira, vamos dizer assim, que é a nebulosa. E que nós não sabíamos que existia a nebulosa. Então, essa descoberta, vamos dizer assim, que o Hubble nos deu, desvendou um mundo para a cor completamente novo, que é a cor gaseificada da explosão. Então, se vocês andarem pelo Oscar Freire, vocês já vão ter a vitrine da Nespresso com cores gaseificadas. Se vocês virem a abertura do jornal, da Globo News, cores gaseificadas. Então, as cores gaseificadas já estão entrando devagarzinho no subconsciente das pessoas que vão procurar essa definição de cores. E a gente vai entrar no terceiro caminho, que é um caminho muito interessante, que é o caminho da antropologia. Então, nós vamos trazer aqui para vocês o Rogério, que vai falar para vocês os caminhos dessa parte antropológica que nos levaram a definir as cores desse terceiro caminho de inspiração. Rogério. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Rogério Gaspar, sou arquiteto e gestor de pesquisas do Comitê Brasileiro de Cores. Vou falar brevemente referente a pesquisas que foram realizadas em 2017, mais enfaticamente na área da inspiração Yang, que é uma inspiração que tem um conteúdo um pouco lúdico. Nós fizemos dezenas de pesquisas no ano passado. Dessas dezenas, separamos algumas coisas que seriam referentes a essa parte lúdica. E a gente foi buscar nessa inspiração Yang jovens artistas que tivesse algo a ver com o nosso trabalho, uma conexão com o nosso trabalho, que é essencialmente a cor. Trabalhamos com a cor, nada mais. E descobrimos alguns artistas, eram vários, mas eu quero dar um pouco mais de relevância no artista que o nome dele é Maciej Jacek. É um fotógrafo polonês, radicado em Nova York, desde os 6 anos de idade. Entre vários trabalhos que ele expôs, e vários trabalhos que eu digo assim, pelo mundo inteiro, chamou a atenção esse trabalho, que é a vida secreta das frutas e dos vegetais. Porque ele tem algo a ver especificamente com o nosso trabalho, que é o tema cores gaseificadas. Então o que acontece? Não tem truque nenhum. Ele pega simplesmente uma fruta, ele faz um buraco nessa fruta, injeta um gás, que é um gás natural, não é nada de Photoshop, nada que não seja natural, e começa a proporcionar esses contrastes, ora com harmonia, ora com contraste, de acordo com o tipo de fruta. E dá esse efeito assim maravilhoso. Buscamos uma outra artista também, essa de uma grande relevância para a gente, porque é uma expert, é uma especialista na parte cromática, é uma arquiteta francesa, Emmanuelle Moreau, é radicada em Tóquio desde 96, abriu o escritório dela em 2003, portanto tem 15 anos. Entre vários e vários trabalhos que a gente selecionou, como a gente está trabalhando dentro do tema lúdico, a gente colocou essa escola, que é uma escola infantil. Essa escola infantil fica em Fukuoka, no Japão. É um projeto de 2017, uma escola voltada para crianças, é na parte infantil. Ela tem 90 alunos e é voltado para crianças de 0 a 5 anos. Então eles trabalharam com um neutro, a gente não tem um pouco mais de detalhe aqui, mas eles trabalham com neutro, que é madeira, e com as cores para chamar a atenção dessa criança e sentir um pouco mais à vontade nesse mundo lúdico, o que proporciona um pouco mais de conforto, satisfação de ficar um dia dentro da escola, num ambiente mais agradável. Eu vou dar um exemplo aqui dentro ainda dos trabalhos que a gente pesquisou, né, que a gente fez o levantamento, dentro do lúdico. Essa livraria que fica na China,
é uma livraria, na verdade, é a primeira livraria feita na China voltada especificamente para a área infantil, para a literatura infantil. Ela tem uma forma que ela é orgânica, trabalha com cores, mas as cores dela são advindas do arco-íris. É um prédio que tem 3 andares e essa formação aqui ela vem desde o 3º andar até o térreo, como se você estivesse seguindo o arco-íris e chegar lá no pote de ouro no final. Essa daqui é uma brinquedoteca da Casa Cor de Manaus. Se a gente pegar de um modo um pouco mais simplista, que parece ser, mas sem comparações com a outra livraria, é um trabalho que, também com a cor, com elementos lúdicos, mas que dá o mesmo efeito. Praticamente não se difere do outro trabalho, mas é um trabalho simples muito gostoso de ser visto. Então, a base desse trabalho é a parte antropológica, sociológica do comportamento do homem. Então, nós vimos as explosões do vulcão, as explosões do espaço e voltamos para a Terra em cima dessa juventude que Harvard está aconselhando a gente a focar nessa meninada que vem vindo já digital, ela já nasceu digital. Então, o princípio que nós adotamos foi o princípio da Yang e Yin, que seria taoísmo, não é? Aonde a criança, o adolescente, a maioria deles está com o Yang aflorado. O Yang é a parte solar, é a parte quente, é a parte extrovertida, é a parte alegre, é a parte toda ela explosiva, vamos dizer assim, que é o tema dessa cartela atual. Em contrapartida ao Yin, que é o feminino, lunar, quietinho, introspectivo, repouso. Não, nós não estamos nessa fase, nós estamos na fase da extravasão e extroversão. Então, a evolução das cartelas, o tema da primeira cartela era de 2015 era transformação, de 2017 cores líquidas e 2019 cores gaseificadas. E após essa quantidade imensa de pesquisa, aqui nós estamos falando um pouquinho para terminar do pós-scriptum das inspirações. Nós escolhemos a cor do ano do Comitê Brasileiro de Cores, baseado no Gel Raízes, a cor dourada. Então aqui vocês têm a Fundação Prada, em dourado, vocês têm aqui a Fórmica dourada, vocês têm a Bela e a Fera, que uma visibilidade enorme, né, que trouxe essas cores de novo ao mercado, e os carros também já nessas cores. Aqui trouxe para vocês um pós-scriptum do infinito, olha que maravilha, acabou de acontecer isso em Paris, no desfile de alta costura do Giorgio Armani, fantástico, cores gaseificadas. E aqui nós temos a comprovação do Yang Yang numa loja espetacular, acabada de inaugurar em Paris, que é a loja do Calvin Klein. Então, gente, nós estamos trazendo para você uma cartela que já tem uma comprovação, começa comprovada, que é isso que nós ficamos muito felizes. Outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é o assunto do hibridismo. Hoje a palavra mundial, vamos dizer assim, da filosofia, da antropologia, é pessoas híbridas. O que seria isso? Seria uma pessoa que tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E vocês sabem o jeitinho brasileiro? Nós estamos com tudo, nós somos híbridos. A gente consegue, e eu dou consultoria para várias empresas multinacionais, e eles não têm, os espanhóis, os suecos, eles não têm esse hibridismo do brasileiro. Então está na hora da gente pegar esse talento nosso e jogar para frente. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de hibridismo. Essa é a nossa exposição, que nós inauguramos a cartela agora em março, lá no Centro Universitário Belas Artes. E aqui vocês têm uma cadeira híbrida da faculdade que ela junta arquitetura, essa é a turma do 3º ano de arquitetura, da professora Denise da Belas Artes. Este foi um concurso que o comitê fez com mobiliário criado por essa turma. Esta turma de arquitetura desenhou o móvel, essa turma leu um livro de literatura infantil para se inspirar.
Essa turma analisou as nossas cartelas, aplicou as nossas cores, fez harmonia cromática em cada projeto, pintou os objetos, montou os objetos. Então não tem melhor exemplo de hibridismo. Então eu agradeço a vocês muito pela sua atenção, espero que tenha sido produtivo.